Nosso assunto tem sido esse aqui, eu e minha casa, nosso assunto no mês de maio, e agora em junho também, até domingo que vem a gente encerra, é esse daqui, família. E a razão porque pelo menos uma ou duas vezes por ano a gente fala de família com a igreja, é porque nós entendemos que Deus está olhando o tempo todo para isso. Deus está olhando o tempo todo para os nossos relacionamentos, Ele está olhando o tempo todo para qual é a grande realização da sua vida. Deus quer ver você feliz. Quantos sabem que Deus quer você feliz? E Ele sabe que se você viver bem em família, né, a maior parte da sua vida está resolvida. Não adianta a gente ser ótimo profissional, ter grandes conquistas, muitos diplomas, muito dinheiro, e a família não está bem. Deus sabe que a maior realização que um homem ou uma mulher tem é a sua casa. Então, a Bíblia fala muito sobre esse assunto. E é importante a gente tratar disso. Deus está olhando para os seus relacionamentos e talvez os mais importantes são aqueles com as pessoas que você convive mais tempo, o tempo todo, especialmente na sua casa. E relacionamento se aprende. A gente não nasce sabendo, a gente não simplesmente reproduz o que viu, a gente tem que aprender na palavra de Deus. Porque relacionamento não é fácil. Quantos concordam comigo que relacionamento, convivência não é fácil? Não é simples, né? Para alguns pode ser um pouco mais, mas não é algo muito fácil. Eu já contei essa história aqui para vocês, que às vezes a gente falha na nossa comunicação. Um casal de um homem ou uma mulher que tinham muito dinheiro, muito ricos, o marido era um grande empresário, e aquela esposa, ela ganhava os melhores presentes do seu marido, só que ele nunca sabia o que comprar para ela. Eu compartilho da dor desse homem, porque eu também nunca sei o que comprar para minha esposa. Eu sou péssimo em dar presente, não faço a menor questão de que ninguém me dê presente. É estranho isso, mas a gente às vezes tem isso, né? Não faz diferença. Amo quando você me presenteia, mas não busco nunca isso. Mas aquela mulher gostava muito de ganhar presente e ficava frustrada porque o marido nunca acertava propriamente o presente. Mas ela não queria dizer o que ela queria ganhar, ela queria que ele adivinhasse. E ela passou numa loja de carros e olhou um carro esporte conversível lindo, caríssimo. E ela falou, é isso que eu quero de presente no nosso aniversário de casamento. E ela chegou para o marido e falou, olha, eu já escolhi o presente que eu quero ganhar no nosso aniversário de casamento que está chegando. E eu não vou dizer para você o que é, mas dessa vez eu vou te dar umas pistas. E o marido falou, ainda bem, graças a Deus. Olha só, a única pista que eu quero que você saiba é que vende aqui perto de casa e vai de 0 a 100 em questão de segundos. O dia do aniversário de casamento chegou e ele deu de presente para ela uma daquelas balanças que coloca no banheiro, no chão. E o marido está desaparecido. Ninguém sabe exatamente onde ele está. A gente, quando falha em comunicar propriamente, em falar claramente, a gente corre alguns riscos. Sofre você e sofre outra pessoa também. Ontem eu estava almoçando com os meus sogros. Meus sogros não moram aqui no Brasil, inclusive eles viajaram de volta ontem para onde eles moram, lá nos Estados Unidos. E embora eles estejam inteirados de alguma coisa, eles não sabem tudo o que está acontecendo. Eu fiz uma piada muito local, eu fiz uma brincadeira, eu contei uma história toda bem elaborada para eles rirem bastante no final. E quando eu terminei a piada, eles ficaram olhando para a minha cara, meio confusos, querendo saber, e o que mais? Acabou? Acabou, era só isso. E eu tive que explicar a piada. Depois de 2 horas, eles... Agora eu entendi. Mas é frustrante quando você não comunica propriamente, as pessoas não entendem. Eu acho que talvez... Eu não acredito que comunicação seja o maior problema nos casamentos. Alguns dizem que é. Às vezes você pode comunicar com muita clareza e ainda assim ferir a outra pessoa. Mas o que eu acredito que seja o grande e talvez o maior de todos os vilões, na minha ótica, do casamento é o que a gente tem falado. Inclusive, alguém pode pegar para mim aquelas 2 caixas? A gente tem usado essas caixas como exemplo.
E eu quero lembrar você que isso não é apenas um apoio visual, é algo para você perceber que acontece dentro de você. Eu coloquei aqui no telão a pergunta que eu fiz para você na semana passada. Qual é a família dos seus sonhos? E essa pergunta não é para dizer assim, fique muito feliz hoje porque os seus sonhos vão se realizar. Não, é para você pensar. Quais são? Obrigado, André. Quais são a família dos seus sonhos? A gente botou essas duas caixas, eu vou botar de novo elas empilhadas aqui, para exemplificar que todo mundo tem sonhos. E eu falei que dentro de você, todo homem, toda mulher, toda pessoa tem uma caixa de sonhos. Tem coisas que você foi colocando lá dentro, à medida que você viu em outras famílias, você viu nos seus pais. Gostei disso, gostei dessa maneira como meu pai fez, gostei dessa maneira como minha mãe falou aquilo, gostei de como ela cozinha desse jeito, gostei como ela... E você começa a planejar e projetar, quando eu tiver a minha família, eu vou imitar isso. Você não faz isso conscientemente, mas está lá dentro da sua caixa, são sonhos. E você viu coisas que você detestou, talvez até nos seus pais. Meu Deus, por que eles fizeram assim? Por que eles decidiram isso? Não era para fazer desse jeito. Talvez em outras pessoas você disse, na minha família nunca vai ser assim. E a gente projeta lá na frente dizendo assim, quando acontecer, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu morar em algum lugar, quando eu tiver o carro, quando eu for trabalhar, é assim que a gente vai fazer, é assim que a gente vai administrar o dinheiro, é assim que a gente vai administrar os conflitos, é assim que a gente vai administrar o nosso tempo, e qualquer outra coisa a gente estabelece. E não tem, ninguém tira isso de você, está lá. Você tem dentro de você, e eu também, todo mundo tem. O que eu quero que aconteça? Qual é o meu desejo? Qual é o meu anseio? Deixa eu te falar, eu não estou dizendo em nenhum momento que tem algo de errado nisso, todos nós temos isso, e você não tem nem como evitar. O problema é que eu disse para você que acontece é quando a gente faz uma transferência do que está nessa caixa dos sonhos. Na verdade, não é nem uma transferência, a caixa é uma só que ela se transforma. Quando eu me caso, né, eu subo no altar, eu trago para minha esposa um anel e a minha caixa. E eu meio que entrego para ela as duas coisas. O anel você pode fazer o que você quiser, a caixa, eu quero que você tenha muito cuidado. E ela não sabe disso, mas eu estou entregando a ela os meus anseios. Eu espero que seja assim, eu espero que você seja assim, eu espero que você se comporte assim, eu espero que a vida seja desse jeito e você tem que me ajudar. Desculpa, eu espero que você realize os meus sonhos, que seja a esposa que eu sonhei, e eu espero que você seja o marido que eu sonhei, e que seja dessa maneira. Eu quero que os meus filhos sejam como eu esperava que eles fossem. Mas a vida vai passando e a gente vai ficando tão frustrado. E eu já ouvi de vários de vocês e de muitas pessoas, pastor, não era o que eu tinha sonhado, não era a minha expectativa. E na verdade essa expressão que tem sido grande vilão para mim do casamento é porque não tem o menor problema você sonhar, mas quando você coloca o peso dos seus sonhos na mão de outra pessoa, é sonho para você, é um desejo, é um anseio para você, mas para ela não parece um sonho, não parece um anseio, parece uma expectativa. Expectativa é algo muito pesado, muito difícil de carregar, porque quando eu espero de você, significa que você me deve aquilo. E eu falei, né, que expectativa ela gera esse relacionamento de dívida e de cobrança. Sempre tem alguém me devendo. Quando você faz alguma coisa por mim, não fez mais que obrigação, porque toda esposa deveria fazer isso. Quando você fez aquilo, quando você me trouxe flores no dia dos namorados, ainda bem, né? Porque todo marido deveria fazer isso. Não é algo que eu recebo com imensa gratidão e percebo como amor. Simplesmente era devido. E esse não é o relacionamento que a gente buscava, e muito menos o que a gente tanto queria. Mas é um relacionamento normal. E o que deveria ser prazeroso se torna meio que, entre aspas, comercial. E o casal vive para negociar um com o outro. E a vida está sempre em uma competição. Não, a gente fez assim hoje, amanhã tem que ser de outro jeito. Não, essa semana foi na casa da sua mãe, semana que vem tem que ser na casa da minha mãe. E seja o que for que vai acontecendo, sempre a gente está com medo de ser passado para trás. No casamento de negociação, o melhor negociador acaba sempre ganhando. E o problema é que sempre, ouça isso, sempre que alguém ganha no relacionamento, uma pessoa, o relacionamento perde.
Quando eu ganho, nós perdemos. Não existe nenhuma briga de casal onde alguém ganha, os dois sempre perdem. Não existe nenhuma discussão de um relacionamento bom, onde alguém saiu ganhando, o meu argumento foi finalmente aprovado no final. Não, os dois sempre saem perdendo. Isso funciona para qualquer relacionamento. Por isso que Jesus fala, não perca tempo discutindo com as pessoas. Depois Paulo vai falar isso para Timóteo, não gaste tempo discutindo de religião com ninguém. Você pode até ganhar o argumento, mas você vai perder a pessoa. Jesus falou, se alguém entrar em briga com você, dá tudo. Anda a outra milha, vira a outra face. Ou seja, não entre numa postura defensiva onde você precisa provar o seu ponto, garantir que você está certo. Porque você pode até conseguir. E todo mundo achar e concordar que você está certo, mas você perdeu a pessoa. Então, para Jesus, o relacionamento é 1000 vezes mais importante do que você provar que você está certo. Quem está acordado, diga amém. Amém. E eu creio que as coisas... Eu fiz um pedido a você na semana passada que você... Eu nem sei se você fez esse dever de casa, mas perguntasse o que está na caixa do outro, né, do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido. E depois... Lembra qual era a segunda coisa? Não fala mais nada, né? Para de falar, só faz essa pergunta. Se você fez esse exercício, talvez você tenha tido uma visão um pouco mais ampla do que o outro acha importante. Mas hoje eu queria falar para você que tem coisas dentro da nossa caixa que são simplesmente invisíveis. Eu coloquei algumas coisas para você antes na caixa, mas tem algumas que são simplesmente invisíveis, são intangíveis. Tem a ver com você se sentir pleno emocionalmente. Então vamos fazer esse exercício junto comigo. Quando você pensa num relacionamento que você quer que dure, que você quer que permaneça, o que está dentro da sua caixa que é intangível, que é invisível? E como eu sempre boto no masculino, dessa vez eu botei no feminino para as mulheres não se sentirem de fora, todos eles, mas serve para homem e para mulher. Todos nós queremos nos sentir respeitados. Não quer? É um dos maiores anseios, especialmente homens, quando a Bíblia fala sobre isso, fala que é o maior anseio, é tão profundo, eu quero ser respeitado, desejado, todos nós queremos, admirados. Admiração é um negócio tão sensacional. Eu acho que o casamento mais feliz que existe é quando um admira o outro. Eu desejo demais, com tudo que é no meu coração, que a minha esposa sempre me admire. Que ela sempre acredite que eu sou o cara. Porque você sabe o que acontece? Todas as outras horas de todos os outros dias, eu estou me perguntando se eu sou ou não, se eu tenho o que é necessário. Eu me questiono o tempo todo se eu sou a pessoa que ela precisava. Ninguém sabe disso, você não sabe, ninguém sabe, só eu e Deus, mas eu tenho as minhas conversas que dizem, será que eu estou chegando onde eu tinha que chegar? E mulheres, não se iludam, todo homem tem esse momento. Então existe um anseio muito grande, a mulher também, de ser admirado, de ser querido, de ser protegida, homens e mulheres, defendido, confiado, ou seja, todo mundo quer que você, eu quero que ela confie em mim, eu quero que ele confie em mim, eu não preciso ter que provar, eu espero que a minha vida revele que eu sou confiável, priorizado. Eu não quero ter que competir com o carro dele, eu não quero ter que competir com o emprego dela, eu não quero ter que competir, né, com o tempo que ele gasta com outras coisas e poderia estar dando em casa. Minha esposa não quer competir com o vôlei, ela está implicando ultimamente com o meu vôlei, vocês não sabem, vou abrir meu coração para vocês. Se acontecer alguma coisa de manhã, ela fala, não entendo que você não pode faltar uma vez. E eu realmente não tenho um bom argumento, ela está sempre certa nesse sentido. Mas ela quer ser priorizada, eu quero ser priorizado, eu quero ser atraente, eu quero que ela se sinta atraída por mim e que eu me sinta atraído por ela. Lembrado, eu quero ser valorizado, você também quer? A gente quer ser acompanhado, isso está dentro de nós, a gente não tem isso visível, é intangível. Deixa eu te falar tudo que está aqui nessa caixa. É ótimo, é bom. E eu creio que o que está na sua caixa é muito bom. Eu acho que até muitas dessas coisas refletem a imagem de Deus em nós. Deus colocou isso lá para mostrar um pouquinho de quem Ele é. E na semana passada a gente falou de que, a fim de abandonar um comportamento de expectativas,
onde você está sempre me devendo algo e eu estou sempre devendo algo. Cada pessoa na família precisa decidir, e é uma escolha. Eu não posso obrigar você a fazer isso, e você não vai nunca fazer isso obrigado, mas eu decido que ela não me deve nada. Eu decido que ele não me deve nada. É uma decisão, uma escolha que você faz. Porque essa é uma pergunta que o tempo todo você tem que fazer: será que me deve alguma coisa? E lá no fundo você tem todos os seus argumentos para dizer: eu acho que me deve sim, afinal de contas eu fiz isso, afinal de contas ela prometeu aquilo, afinal de contas eu fiz e eu fui, e eu fiz a minha parte, eu fui mais longe, eu acho que ela me deve. Se você acredita, você vai viver nesse relacionamento de dívida e de cobrança. Mas é uma decisão muito importante no relacionamento. E a gente falou sobre submissão mútua, que não é uma ideia que eu inventei, que não é uma ideia que algum pastor trouxe para relacionamento, mas é bíblico e é o alvo do casamento cristão. É uma corrida, mas não para chegar em primeiro lugar, mas sim para garantir que o outro chegue em primeiro lugar. Eu me coloco sempre atrás, eu me coloco sempre um pouco menor, e nós praticamente não vamos brigar, não vamos discutir. Se a gente brigar, se a gente discutir, é para garantir que você seja primeiro, e não eu. E veja a evidência bíblica, a palavra de Deus vai falar: sujeitem-se uns aos outros, antes de falar para a esposa o que ela deve fazer. A Bíblia vai dizer, antes de falar para o marido o que ele deve fazer, ele fala isso: sujeitem-se nos seus relacionamentos, uns aos outros, não porque o outro merece ou não, não porque é conveniente ou não, não porque você sente ou não, mas por temor a Cristo, em reverência a Cristo. Quando Paulo escreve isso à igreja, ele está dizendo: assim como Deus, através de Jesus, fez algo extraordinário na sua vida, você também deve expressar essa mesma atitude para com as pessoas ao seu redor, especialmente para aqueles que estão na sua casa. E todo mundo da família deve fazer o mesmo, porque só funciona se for mútuo. Hoje eu fiz uma promessa a você de perguntar o que a gente faz se você decidiu: ok, vou manter todos os meus sonhos na caixa dos sonhos, não vou exigir que ninguém realize os meus sonhos, mas eu vou deixar bem escondidinho e vai ficar aqui, tudo é sonho, mas está dentro de mim. O que eu faço com isso? O que você faz com a caixa dos sonhos? Porque isso é uma frustração. O outro não consegue realizar o que eu queria, o que eu planejava, o que eu idealizava como família. Eu não consigo, eu preciso da ajuda dele, eu preciso da ajuda dela. E eu vou ficar com todos esses sonhos guardados dentro de mim. O que a gente faz com isso? Eu quero te dizer hoje que a palavra de Deus tem uma resposta para essa pergunta. Mas antes de eu olhar para a palavra de Deus, deixa eu te falar quais são as alternativas, porque talvez você descubra que está em alguma delas. O que eu faço com esses sonhos que eu queria tanto que se realizassem, mas aparentemente não vão? Não está acontecendo como eu achava que seria. O que fazer com os nossos sonhos e anseios? Primeiro, vamos ignorá-los. Vamos fingir que eles não existem. Vamos esconder isso tão escondido que ninguém nem vai saber. Porque eu não consigo. Meu marido é assim, minha esposa é assim, meus filhos são assim, não é nada do que eu imaginava, ou então é muito distante do que eu estava planejando e não parece que vai acontecer. Vamos fingir então que eu não queria. Eu vou esconder isso lá dentro. Deixa eu te falar, em primeiro lugar, você acha que é isso que Deus quer? Que você ignore os sonhos que estão dentro de você? O que vai acontecer quando você vive uma vida de fingir que isso não está lá, é que você vai se desgastando com o tempo, você não aguenta, é cansativo, você se esgota, e você descobre que isso não melhora o seu relacionamento. Fingir que eu não tenho nada, fingir que eu não estou sentindo nada, que eu não tenho desejos, anseios e sonhos, não melhora o meu relacionamento, pelo contrário, pode até destruir o relacionamento. Então essa não é a resposta para o que fazer com o que está dentro de você. Segundo, vou me ocupar. Eu consigo me desligar desses anseios, dessas vontades, me ocupando. Isso pode funcionar para muita coisa, mas será que funciona para cá? Eu vou gastar mais tempo no trabalho, vou trabalhar um pouco mais. Eu vou gastar mais tempo assistindo televisão, na internet, no futebol, seja onde for. Eu vou gastar mais tempo olhando para a criação dos meus filhos.
tem nada de errado nisso, mas em detrimento de fazer o que eu deveria estar fazendo na família, é muito perigoso. Há muitas mulheres que sofrem hoje, porque ao invés de, quando os filhos apareceram na história, ao invés de saber equilibrar, acabaram dando mais atenção aos filhos do que ao marido. Isso causa muitas coisas. Muitas vezes por isso, as coisas não aconteciam como eu queria, então eu vou gastar mais tempo com outras coisas. E eu volto para casa, depois de gastar mais tempo no trabalho, mais tempo no esporte, mais tempo nisso, mais tempo naquilo outro, para me encontrar com uma pessoa que deveria ser meu marido e minha esposa, mas se tornou apenas alguém que divide a casa comigo, um colega de quarto. O que não é nada legal, não é nada desejável e não é um bom exemplo para os nossos filhos, caso você os tenha ou deseje ter. Em último caso, já que essa pessoa não realiza meus sonhos, vou procurar outra pessoa. Vou procurar outro que possa realizar. Essas são as alternativas mais comuns de quem não se sente tão frustrado porque não realiza os seus sonhos. Pastor, o senhor é contra a gente mudar de relacionamento? Deixa eu responder isso para você. Se você está namorando, se você está namorando sério, apontando para um compromisso, e você percebe que aquela pessoa está diametralmente oposta aos seus sonhos, né? Você está insistindo em algo que todo mundo já te falou que vai dar errado, talvez seja uma ótima ideia procurar outro relacionamento. Afinal de contas, você tem tempo para isso, você não casou ainda. Algum tempo atrás, uma jovem falou comigo que desmanchou o noivado, estava muito em paz. Eu falei, graças a Deus. Né? Já pensou? Você tomar uma decisão desse tamanho, tão grande, daqui a pouco, ter que lidar com coisas que você não tinha plano de lidar. Agora, se você está casado, simplesmente abandonar um relacionamento e começar outro, não resolve, nunca. Em geral, não resolve o problema. E essa é a razão. Se você sai de um relacionamento e você vai para outro, existe um elemento em comum nos dois relacionamentos. E eu vou citar o filósofo Tiririca, não sei se você já ouviu falar, mas ele diz assim: muitas vezes eu tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, eu estava. O que é de uma profundidade, porque a gente não percebe, mas é uma realidade. Você carrega você aonde você vai. Então, quando você sai de um relacionamento e entra em outro relacionamento, adivinha quem está lá? Você. E você está carregando, seja qual for o problema de relacionamento que você tinha, para o próximo relacionamento, porque você ainda é a mesma pessoa. Mas há algo em você que faz você acreditar que eu vou encontrar alguém. E você não pensa dessa maneira, mas lá no fundo está. Eu vou encontrar alguém que consegue carregar isso aqui, que aguenta esse meu peso, que aguenta os meus grandes desejos. E tem mais um detalhe, deixa eu te falar. Se você está casado e o casamento não está funcionando e você resolve que vai começar um outro relacionamento, e você conheceu uma outra pessoa e você descobre que essa é a pessoa da sua vida, deixa eu te falar sobre essa pessoa, porque eu conheço ela. Ela está se esforçando absurdamente para se comportar da melhor maneira possível. Ela está no modo máximo de comportamento. E você também. E você está conhecendo a melhor parte dela. Mas você tem que conversar com as outras pessoas que conviveram com ela ou com ele. Porque você está, acreditando que aquilo ali é a verdade, mas não. Você lembra quando você começou a namorar, você também, era o melhor comportamento que você podia ter? A gente faz isso. Na hora de conquistar, a gente faz campanha eleitoral. A gente está no melhor do nosso comportamento. Procurar outra pessoa, é tão mais fácil fazer isso daqui. Eu voltei aqui no Tiririca, tá? Procurar outra pessoa é muito mais fácil do que permanecer num relacionamento pelo qual você tem que trabalhar. E há uma sensação dentro de nós que o que é novo é tão bom, fresco, maravilhoso. Retoma aquelas sensações, aqueles sentimentos daquele primeiro encontro lá atrás do meu namoro, que é tão bom. E a gente quer reviver aquilo. Mas deixa eu te falar, comprovadamente, definitivamente não é a resposta.
E ninguém se apressa para começar um relacionamento porque está ansioso de fazer o outro feliz. Eu estou cada vez com mais crise com essa frase, casa para fazer o outro feliz. É linda, mas é tão irreal. É que a gente não quer admitir, mas nós casamos primeiro para nosso próprio benefício. E essa não é a razão porque você está procurando alguém novo. E também não é o motivo porque a outra pessoa está procurando alguém. Eu quero fazer ele feliz. Seja adulto, seja honesto. Você está querendo receber alguma coisa que você não estava recebendo. Você está querendo que algo aconteça que não estava acontecendo. Se você está namorando alguém, ouça isso. Se você está namorando alguém, essa parte é legal, você vai adorar. Que se divorciou há pouco tempo. Você está namorando alguém que se divorciou há pouco tempo. O tempo é seu amigo. Não é seu inimigo. Se você se divorciou há pouco tempo e já entrou no novo relacionamento, o tempo é seu amigo. Eu já estou um bom tempo nisso, já como pastor, atendendo casais, ouvindo histórias, conhecendo relacionamentos, para dizer para você que, na nossa experiência, a gente sabe que correr para um novo relacionamento em geral, não dá certo. Aliás, eu não conversei com os pastores da igreja ainda, mas eu estou com um plano, porque eu vi isso numa outra igreja, eu gostei da ideia, de que os pastores têm uma regra única para fazer casamentos na igreja em relação a pessoas que se divorciaram. É uma regra que diz assim, que a gente não deve realizar o casamento de alguém que se divorciou, se isso aconteceu há menos de 2 anos atrás. Pastor, por que 2 anos? Porque eu não consigo convencer você a esperar 5. Não vou conseguir. Mas no mínimo aí 2 anos depois de ter terminado o relacionamento, para tomar uma decisão um pouco maior como essa, e grande como essa. Eu não estou dizendo que eu não vou casar alguém, mas a gente está pensando nisso. Estamos estudando isso, para o seu bem. Alguém diz amém? Eu já estou nisso há algum tempo. É fácil perceber que, no que diz respeito a novos relacionamentos, o tempo é seu amigo. Ninguém corre para começar um relacionamento novo porque não vê a hora de fazer o outro feliz. Não, os nossos motivos em geral são egoístas. E quando você ainda não se casou e tem tempo para analisar o seu relacionamento, não despreze esse presente do tempo. Que bom que você tem tempo. Mas se você perceber alguma pressão desnecessária no seu namoro e começar a se pegar tentando se convencer, não, ele é assim, ele é assado, ele só bate na mãe, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo no final. Você precisa me ouvir hoje. Talvez seja a hora de apertar o pause no seu relacionamento. Em alguns casos você tem que apertar o ejetar. Mas tem que ser feito. Então, vamos voltar para a pergunta: o que está na caixa dos sonhos? E o que fazer com o que está lá? Eu disse para você que a Bíblia traz a resposta. Na verdade, tem um cara que andou com Jesus, que viveu com Jesus, que gastou tempo com Jesus, que ficou bem perto de Jesus, andou com Jesus em lugares que ninguém mais conseguiria andar. E ele tem a resposta. O nome dele é Pedro. Pedro traz essa resposta para a gente. E ele aponta para o que está na sua caixa e nos dá um princípio que não é específico para a família, mas com certeza se adequa a qualquer relacionamento, inclusive ao relacionamento familiar. Eu já tinha colocado aqui para você ver o versículo de 1 Pedro 5,5. Leia comigo bem alto. Sejam todos humildes uns para com os outros. Muito legal. Quando eu li isso, eu fiz questão de procurar nas outras versões para perceber exatamente qual é o significado. E eu achei interessante que na versão mais antiga, que eu e você conhecemos, que é a Almeida, a revista atualizada, está escrito cingivos, vestivos. Numa das mais novas versões, que é a nova versão transformadora, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Mas nessa versão da NVI tem um parênteses interessante, que você procurar lá, tem uma indicação que eu não sabia. Quando fala, sejam humildes, todos humildes, ele fala assim, todos devem vestir o avental da humildade.
Eu achei fantástica essa imagem. E imediatamente eu lembrei das sandálias da humildade. Você lembra dela? E eu pensei, vai ser esse o título da minha mensagem. Mas não tem nada de sandália no texto. Então eu pensei, é um avental da humildade. O avental nunca era usado pelos senhores, sempre era usado pelos servos. E ele está sugerindo algo que eu e você precisamos fazer, que é colocar essa caracterização em nós, que todo mundo que olhar para nós perceba que a gente está ali, não para nós mesmos, mas pelo outro. Quando você vê alguém de avental, em geral, essa é a imagem que você tem. Essa pessoa não está ali para si mesma, ela está ali para o outro. Quem está ligado aí, diga amém. Então, meu convite nessa manhã a você é fazer o que Pedro mandou você fazer. Vistam todos o avental da humildade. Mas deixa eu explicar para você o que significa. Essa expressão, vistam todos o avental, é o original do grego, interessante, como a Bíblia foi escrita. Ficou combinadinho aqui, né? Ficou ótimo. Você sabe o que significa ser humilde? Se liga aqui. Seja menor. Seja menor. Os outros primeiro. Significa, vai para o final da fila. Significa, e preste atenção essa parte importante, que em qualquer relacionamento, em qualquer momento de decisão, na possibilidade de ter algum conflito, você precisa fazer uma pergunta a você mesmo. Seja você quem for. Você precisa se fazer essa pergunta. Quando você fizer essa pergunta, você está começando a colocar o avental. E a pergunta é, o que uma pessoa humilde faria nessa situação? Em qualquer situação que você esteja. No seu relacionamento. Você está no relacionamento e agora tem uma certa tensão, tem um certo conflito, tem algo que agora você precisa decidir. E às vezes os nervos estão à flor da pele, às vezes você está chateado, às vezes você está irritado, frustrado, ou você está ótimo, mas a outra pessoa está chateada. Essa pergunta tem que surgir. É assim que eu visto esse avental. O que uma pessoa humilde faria nessa situação? E para ajudar você, eu sei que muitos nunca falaram essa frase na sua vida. Vamos ensaiar junto, todo mundo? Vamos lá, quando eu contar até 3. Se você estiver em casa, pela internet, assistindo, eu sei que vai ser estranho demais. Se você estiver sozinho, se tiver mais gente na sala, vai ser pior para você. Mas vamos todo mundo junto, vamos lá? O que uma pessoa humilde faria nessa situação? Em outras palavras, se eu fosse humilde, como eu agiria? Eu não estou dizendo que você tem que fazer nada, mas pelo menos você deveria se perguntar isso. Eu não estou dizendo que você tem que agir conforme uma pessoa humilde agiria, mas pelo menos isso tem que passar pela sua cabeça. Se eu fosse humilde, como é que eu agiria? E deixa eu te contar um segredo a respeito de humildade. E eu vou falar bem pausado para você compreender. Se você começar a fazer o que uma pessoa humilde faz, você vai estar sendo humilde. Deixa eu ir de novo, eu sei que você não entendeu. Se você começar a fazer o que uma pessoa humilde faz, você estará sendo humilde. Não, André, não é assim, é uma coisa muito mais interior. Não. Interior é o que você pensa a teu respeito. Você tem uma impressão pessoal. Você sabe se você é arrogante ou não, ou pelo menos você acha que você sabe. Mas todas as outras pessoas ao seu redor conseguem ler e interpretar você a partir das suas ações. São as suas palavras e o que você faz que mostra para mim se você é ou não, humilde ou arrogante. E atitudes falam muito mais altas do que palavras. Então, se você imitar uma pessoa humilde, você vai ser humilde. Não, eu já sou humilde. Não. Você tem essa impressão sobre você. Mas nós estamos vendo você em ação, e não, você não é. E queridos, isso aqui vira o jogo completamente. Se a gente começar a praticar isso, faz toda a diferença no nosso relacionamento. De vez em quando você precisa parar e se perguntar, ok, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu sempre faço em situações como essa, eu sei o que as pessoas esperam que eu faça, eu sei o que todo mundo faz, eu sei o que eu estou sentindo nesse momento, eu sei como é que foi da última vez, mas
Se eu fosse diminuir, se eu fosse para o final da fila, se eu desse alguns passos para trás e me recusasse a ser o primeiro, colocasse o outro em primeiro, qual seria o resultado? O que uma pessoa humilde faria? Enquanto você está ouvindo isso, pensando se você é capaz ou não de fazer isso, antes de você mudar de canal, deixa eu te dizer como é que Pedro termina essa frase. Porque ele fala, sejam todos humildes uns para com os outros. Não é uma dica, é uma ordem. E vai ficar bem óbvio de por que isso é importante. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Se você é esperto, isso já é suficiente para você dizer, ok, então eu não quero ser orgulhoso. Eu quero ser o contrário do orgulhoso, porque quem é que quer Deus em oposição a você? Quem quer Deus com o seu infinito poder, apesar do seu infinito amor, em oposição a você? Deus se afasta de pessoas orgulhosas. E antes que você comece a julgar Deus, você também não faz isso. Eu e você também, muitas vezes não fazemos exatamente a mesma coisa, nos afastamos de gente arrogante. Ninguém suporta ficar perto de gente que se acha. É ou não é? Eu e você não aguentamos. Gente que acredita que tem que acontecer as coisas para mim, que exige um tratamento diferenciado, independente de quem seja. Gente que só pensa em si mesmo, quer tirar tudo que puder de você em benefício próprio. Nós não gostamos dessas pessoas. Elas mesmo não gostam de gente igual a elas. Porque ficou impresso dentro de nós isso. Humildade atrai, arrogância repele, ninguém suporta. Então, quando ele escreve, ele fala, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Embora na nossa língua portuguesa não fique muito claro, aqui tem uma promessa que a gente precisa enxergar, que é uma maravilhosa promessa. Quando você assume a postura de humildade no relacionamento, você está convidando Deus para dar a você a força que você precisa, o poder que você precisa, a resistência que você precisa para permanecer firme e fazer a coisa certa. Ele vem porque você o convida na sua humildade. Ou seja, a humildade é um convite para Deus fazer algo extraordinário na sua vida. Se você ler a tua Bíblia, você vai ver isso o tempo todo. As coisas fantásticas, extraordinárias que Deus faz, ela começa frequentemente, nunca a partir de orgulho, nunca a partir de arrogância, nunca a partir de alguém que acha que pode, que consegue. Deus até nem procura essas pessoas, Ele procura quem está achando que não pode, que não consegue. Ele diz, espera aí, deixa eu te falar quem você é de verdade. Jesus, ele atende as pessoas ao seu redor, em geral, numa postura de humildade. Quando ele vê arrogância, em geral, ele nem para conversar com a pessoa. Quando você escolhe ser menor, quando você aceita ir para o final da fila, quando você coloca os outros antes de você, isso é um convite para Deus fazer algo extraordinário na sua vida e nos seus relacionamentos. Veja como é que ele continua. Interessante, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Tem muita gente que faz essa leitura e pensa que a mão de Deus poderosa vai me esmagar. Não é disso que ele está falando. Não é humilhar-se sendo apertado pela mão de Deus, não. Colocar-se debaixo da mão de Deus é estar debaixo da sua proteção e da sua autoridade. Quando você se humilha, você está se posicionando no melhor lugar que você poderia estar, debaixo da mão de proteção de Deus, o lugar mais seguro que você poderia estar. E quando você se pergunta o que uma pessoa humilde faria nessa situação, você começa a se posicionar debaixo dessa posição de proteção e de autoridade. E presta atenção, você não está apenas debaixo da poderosa mão de Deus, mas Ele está prestes a dizer que você também está nas mãos de Deus. Que da mesma maneira que você está debaixo, você está nele. Não é apenas sobre a proteção e sobre a autoridade, mas é também um lugar que quando chegar a hora, Deus pode fazer algo tremendo na sua vida.
Não é assim que ele termina dizendo? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo, no tempo devido. Então, chega uma hora que por causa da sua postura de humildade, você está debaixo da proteção, você está debaixo da autoridade, e Ele agora pode te exaltar. E agora Pedro vai falar direto ao coração do aflito. Seja você o marido, a mulher, o filho, a filha, o pai ou a mãe. E ele fala contigo o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Esse ele está em letra maiúscula para você lembrar que ele está falando do mesmo Deus, sob a mão, né? O qual o mesmo que você está debaixo da mão poderosa e que está sustentando vocês. É esse Deus que te convida a fazer isso. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. E a gente nunca leu isso propriamente, mas você sabe o que é isso? É pegar esse peso que você carrega, seja ele qual for, e não dar para qualquer outra pessoa antes de dar para ele. É um convite para você, e desculpa essa expressão se você não gosta dela, mas despejar tudo sobre Deus, o que está dentro de você. E ao invés de lançar sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus pais, sobre os seus filhos, e esperar que eles não frustrem mais vocês e carreguem propriamente a sua caixa, ele diz: eu quero que você lance todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, todas as suas frustrações, todos os seus sonhos não realizados, todas as suas dores, porque ele prometeu que ia fazer, mas não fez, ou ela prometeu, ele disse isso, e a gente conversou, a gente já tinha falado, e promessas foram feitas. Pega tudo isso e lança sobre mim. Pedro está dizendo, antes de trazer isso a qualquer outra pessoa, aquela pessoa que você ama, mas está tendo problemas com ela, leve primeiro ao seu Pai Celestial. Lance tudo isso sobre Ele. O meu convite a você nessa manhã vai parecer meio estranho, vai parecer em algum momento que eu estou até dizendo para você não ter fé, mas espero chegar no final, você vai entender. Meu convite nessa manhã é que você seja honesto nas suas orações. A gente às vezes é muito cuidadoso quando vai falar com Deus, e a gente até suprime algumas coisas. Isso é tão importante. Antes de você voltar para casa, você sabia que você não precisa medir as suas palavras com Deus? Não me entenda mal, eu sou 100% a favor de reverência, de nós sermos, respeitosos diante de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, acho que a nossa experiência, a nossa maturidade acaba nos apontando para essa direção. Há momentos em que os seus sentimentos querem transbordar dentro de você, e a primeira pessoa com a qual você deve falar não é o seu marido, ou sua esposa, ou outra pessoa, mas é com o seu Pai Celestial. Ele sabe lidar até com a sua falta de reverência, ou suposta falta de respeito. Ele aguenta. Você pode explodir sem problema na frente dele. Ele está prontinho para a sua irritação. Ele é muito mais adulto do que você acha que ele é, comparado a mim e a você. Ele não se sente desrespeitado pela sua honestidade. Pastor, de vez em quando a gente ouve isso, eu não sei orar. Deixa eu te falar uma coisa, claro que você sabe. Você já perdeu a paciência com alguém? Você falou honestamente com aquela pessoa que você estava sentindo? Você sabe orar. Você já falou do fundo do seu coração, conversando com alguém? Então você sabe orar. Basta ser honesto. Pedro não está falando de quando você ora pela sua comida. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Ele não está falando aquela oração decorada que você faz a cada manhã no automático. Você fechar os olhos, você vai agora fazer aqui rapidinho, sem pensar. Ele está falando de um outro tipo de oração. Aliás, se você for orar por essas coisas que estão dentro de você, eu acho que talvez você deve se colocar de joelhos. Sabe por quê? Porque o que essa postura de joelhos revela?
humildade. Em alguns casos, se você estiver desesperado, você deve até levantar as suas mãos. Sabe por quê? Quem naturalmente levanta as mãos? Crianças, né? Quando você vai pegar uma criança no colo, o que ela faz? Né? Ela ergue as suas mãos. E elas estão no íntimo, sem pensar, estão dizendo: eu preciso de você, eu dependo de você, eu confio em você. É uma postura que revela isso. Mas André, você está querendo dizer que eu não posso orar do jeito que eu quiser? Postura na oração é importante? Sim, é muito importante. E eu explico para você: o seu cérebro está conectado com o seu corpo está ligado e bem conectado com a sua mente. Então o seu corpo está sempre enviando sinais à sua mente está sempre enviando sinais ao seu corpo. E quando você lançar as suas ansiedades sobre o Pai Celestial, você deve estar numa postura que revela e comunica a você mesmo submissão e dependência. Quem está acordado aí, diga amém. Amém. Que Pedro está praticamente dizendo olha só, você vai jogar isso aqui em algum lugar, você vai lançar sobre alguém, já que você vai fazer, que seja sobre a única pessoa que ama você incondicionalmente e entende você como ninguém. Não lance sobre o seu marido, não lance sobre a sua esposa, não lance sobre o seu filho mais velho, que você tinha tantos sonhos, que você tinha tantas expectativas. Não desconte no empregado, não despeje sobre o garçom. Não, comece com o seu Pai Celestial e ore em voz alta. Queridos, esse hábito, porque pode se tornar um hábito, de orar honestamente. Eu falo demais isso aqui na igreja. Essa oração não tem que ser complicada, não tem que ser grande, precisa ser sincera. Esse hábito de orar honestamente, de incluir até mesmo as suas emoções, ainda que mais tarde você pare e fale: meu Deus, para que eu falei aquilo? Que coisa infantil. Mas agora esse sentimento é real. Eu já me vi falando coisas para Deus, né, com raiva, chateado, irritado. E se você nunca fez isso, se você nunca pôde realmente lançar sobre Ele, você nunca realmente abriu o seu coração ao seu Pai Celestial. Eu falei muitas coisas que depois falei: Senhor, que infantilidade, que imaturidade. E eu falo isso do público também, né? A gente fala, eu já vi gente falando: estou com raiva de Deus. E antigamente eu falava: que bobagem, mas eu preciso chorar junto com você, porque esse é o seu sentimento daquele momento, e o seu Pai Celestial sabe, e Ele te encontra onde você estiver. Se seu filho pequenininho falar: eu odeio você, estou com raiva de você, você vai levar tão a sério assim? Tem até fundo musical para o que eu estou falando. Preste atenção, o hábito de orar honestamente, de incluir até mesmo o que está lá, pegando fogo dentro de você, vai fortalecer você como poucas coisas na sua vida. Você vai encontrar no mínimo aqui algumas dezenas de pessoas que poderiam subir aqui e dizer isso para você. Foi as minhas orações honestas diante de Deus que me deram força que eu não teria em qualquer outro lugar. Você vai encontrar de joelhos no lugar secreto, é lá que você experimenta a paz de Deus, a presença de Deus e muitas vezes o poder de Deus na sua vida. Agora, Pedro, ele não é na verdade o inventor dessa expressão. Lançai sobre ele todas as suas ansiedades. Na verdade, Pedro se inspira em uma das canções escritas pelo rei Davi há centenas de anos atrás. E Pedro sabe que aquilo ali é verdadeiro, mas olha que interessante. Quando Davi escreve os seus salmos, em geral Davi é fantástico, ele é um pastor, ele é um guerreiro, ele é um rei, ele é um conquistador, ele é um vencedor, ele é um derrotado, ele é um adúltero, ele é perdoado, ele é um pai, ele é avô, né? Ele já fez de tudo, ele sabe de tudo, ele já passou por tudo quanto é lugar. De vez em quando ele parava e se reposicionava no seu relacionamento com Deus, e ele escrevia. O que eu e você hoje
entendemos como salmos, eram canções, eram poesias, mas eram também meio que um diário de Davi, do que estava acontecendo com ele naquele momento. Ele não deixava dentro dele, ele colocava para fora. E Davi está aqui nesse salmo muito irritado, muito frustrado, muito deprimido. Você vai percebendo os sentimentos nas linhas dele, e é nesse estado que ele levanta a voz e fala com Deus honestamente. E ele também é chamado homem segundo o coração de Deus, talvez até por essa honestidade. Então, eu acho que a gente tem mais ou menos licença para fazer a mesma coisa. Eu vou ler só um trecho, Salmo 55, para você perceber. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me, porque é isso que eu espero de um inimigo, é isso que eu espero de um adversário. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Davi está falando de uma traição, de alguém que estava bem perto dele. Você com quem eu partilhava agradável comunhão. Você ia na minha casa, a gente tomava café junto, né? A gente conversava, a gente abria o coração um com o outro, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Era um amigo da igreja, que ia com ele feliz para a igreja. Olha como é que ele começa a falar agora: que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Que isso, Davi? Você pode falar assim com Deus? Você não está sendo meio forte demais? Sabe qual o equivalente? Eu quero que todo mundo vá para o inferno. Não é isso que está aqui, ó? Desçam eles vivos para a sepultura. Vai ver no original, Hades, inferno, morte. Está na Bíblia, essa oração de Davi. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Você vê que ele se reposiciona. À tarde, olha que legal. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, de manhã, de tarde, de noite, à tarde, de manhã, meio-dia, à tarde, de manhã, meio-dia, o que eu faço? Choro angustiado, não no meu ouvido nem no seu, mas e Ele, o meu Deus, ouve os meus pensamentos, a minha voz. Ele ouve a minha voz, e é por isso que Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. É uma sensação que às vezes eu e você temos. Tudo está conspirando contra, tudo está dando errado. Olha que legal que ele fala: Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam a sua conduta e não tem temor a Deus. Ele sabe muito bem, Deus está do meu lado. Aquele homem, agora ele está falando do cara que ele está falando no início, e se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Ele está falando, ele quebrou a aliança. Ele fala, esse cara, ele me enganou muito bem, macia como manteiga a sua fala. Sabe aquela pessoa que você fala, é uma bênção. E aí quem conhece fala assim, vai vê-la em casa. Mas a guerra está no seu coração, as suas palavras são mais suaves que o óleo. Ela é maravilhosa, você não conhece. Mas são afiados como punhais. Em outras palavras, parece uma coisa, mas me enganou. E aqui Davi se reposiciona e declara algo que mais tarde Pedro vai usar como a resposta que eu e você precisamos hoje. No meio do salmo ele fala isso, entregue, ele fala para você, as suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Aleluia. Se você está nele. Mas ele fala, mas
Tu, ó Deus, a mim não deixará cair, mas fará descer a cova da destruição, aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão metade dos seus dias. Ih, Davi está mal aqui, muito forte. Não é muito bonita essas palavras dele, mas você sabe o que elas são? Honestas. Ele está sendo sincero. Você já fez essa oração alguma vez? Já orou alguma vez algo parecido com isso? Mesmo que depois você tenha se arrependido, fala, não quero que ninguém vá para o inferno, não. Naquele momento eu queria. A gente não quer admitir isso. Se você me perguntar, pastor, você já desejou que alguém morresse? Não. Você talvez já tenha falado palavras parecidas com essa, mas não com Deus. Falou com a pessoa errada. Despejou tudo que estava dentro de você, toda a chateação, toda a frustração com outras pessoas. Talvez toda a sua raiva sobre a sua esposa, toda a sua frustração sobre o seu marido, toda a sua chateação sobre os seus filhos. Mas você já falou com Deus assim? Que é isso, André? De jeito nenhum. Se você nunca foi honesto assim em oração, então você nunca abriu completamente o seu coração em Deus. Deus não está atrás da sua gentileza, educação, Ele está atrás de você. Ele quer você inteiro. E a gente não faz ideia que diferença faz quando a gente vai para o lugar certo para tratar das coisas do nosso coração. Essa é uma das maneiras de revelar humildade. É um coração aberto diante dEle. Você precisa guardar isso, porque o que você está ouvindo pode te inspirar simplesmente a abrir o seu coração, mas não é abrir o coração para qualquer pessoa, é para Ele, é tratar com Ele. Pai, eu estou muito frustrado, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu preferia nunca ter conhecido Ele, eu preferia nunca ter me envolvido com ela, eu preferia nunca ter me casado com Ele, eu preferia nunca ter dormido com ela, eu preferia nunca ter voltado para Ele, seja o que for. E eu preciso de Ti, porque eu não sei o que fazer. Estou falando de profunda frustração, porque nada disso aqui parece que vai acontecer. Eu entendo que se você nunca teve, talvez, abertura para ser sincero assim com os seus pais, seu pai, sua mãe, olha como é que você fala comigo, dobre a sua língua, respeito. E você nunca poderia falar, eu imagino que isso vai ser uma tarefa um pouco difícil para você. E a maioria de nós faz isso, aprende a fazer isso e reproduz isso. Você sabe o que eu tenho aprendido? E eu prefiro que os meus filhos tenham liberdade de expressar o que está dentro deles sem reserva. Não é simples, não é fácil, mas Rafael e eu, a minha esposa e eu, nós nos sentimos realmente honrados quando os nossos filhos confiam em nós, seja para o que for. Quando o sentimento deles está fervendo, eu tenho aprendido a não interromper, dizendo, não fale assim. Eu tenho aprendido a ouvi-los. A questão do respeito entre pais e filhos está resolvida entre a gente já está com isso bem resolvido. E se for necessário no final, todo mundo tem direito de pedir desculpa, mas os meus filhos precisam poder confiar em nós para revelar o que está lá dentro. E é o que eu tenho feito. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o meu Pai, que está nos céus, me convida a ter essa mesma abertura com Ele. Mesmo quando eu estou errado. Mesmo quando eu estou enganado. Mesmo quando eu não estou enxergando as coisas como elas são realmente. E eu decidi fazer isso no meu relacionamento com meus filhos. Eu prefiro que o Davi e a Rebeca, e eles quase nunca fazem isso, mas que eles despejem sobre mim ferozmente, com toda a raiva que tiver neles, por causa de algo que eu fiz, algo que eu falei, ou algo que aconteceu, seja o que for. Eu prefiro que eles venham com tudo, do que fechar essa porta e permitir que eles canalizem tudo aquilo que está dentro deles em outro lugar. Eu não estou falando de então, pastor, os seus filhos fazem o que eles querem? Pergunta para eles. Não. Mas eu estou falando de manter o canal 100% aberto.
E para terminar, essa é a melhor parte de todas, que eu acho sensacional, espetacular. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. É um convite que ele está te fazendo. Joga em mim, né? Aqui. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Se você acreditar só nesse versículo, muda tudo na tua vida. Essa é a razão porque você pode vir com tudo. Essa é a razão porque ele não se ofende. É a razão porque ele não vai mandar você calar a boca e respeitar. Porque ele se importa com você, porque ele tem cuidado de você. Ouça, se é importante para você, é importante para o seu Pai Celestial. Não é assim que bons pais agem? A gente não fica rindo, bobagem, meu filho, isso não é nada. Não, é importante para ele, eu vou lá, junto com ele, lá no nível dele, entendê-lo. É importante para mim também. Amanhã a gente conversa, amanhã é um outro dia, mas agora é importante para ele. Se é importante para você, é importante para o seu Pai Celestial, porque você é importante para o seu Pai Celestial. E Pedro sabia disso. Estou terminando. E ele experimentou exatamente isso. Lembra de Pedro que eu estou falando? Aquele cara que andou com Jesus? Amém? No final do ministério de Jesus, ele estava lá. E você sabe quem foi Pedro? Ele foi exatamente aquele amigo do salmo que Davi cantou. O amigo que estava perto o tempo todo, mas no final deu uma rasteira. Passou 3 anos com Jesus, viu, ouviu, aprendeu, participou, foi usado de maneira incrível, andou sobre as águas. E no final, traiu o seu amigo. E um pouco mais à frente, Jesus aceita ele de volta, restaura ele. Não apenas aceita de volta, coloca ele no comando. Doido. Pedro sabe, Deus, ele aguenta, ele aceita você, ele entende você, ele te convida a lançar sobre ele todas as suas ansiedades. Mais uma vez, você vai lançar isso aqui em algum lugar. Pode subir o pessoal da música. Seu Pai Celestial diz assim: começa comigo, coloque-se de joelhos a cada dia, traga a sua lista para mim, me entrega a sua caixa, me entrega as suas expectativas, me entrega as suas decepções, suas frustrações, aquelas coisas que ele prometeu, que não acontecem, que ela prometeu, traga para mim a cada dia, porque isso revela humildade. Leia comigo, humildade é um convite para Deus fazer algo extraordinário. Amém? Você pode ficar de pé. Se você puder não sair agora, tem algo muito legal para falar antes de você ir embora. É 1 minuto. E é o mais importante da manhã. Eu ia dar um avental de presente para você hoje, que afinal de contas é uma ordem bíblica, todos vistam o avental. Mas como não deu tempo de fazer, eu preparei um marcador de livro para você levar para casa. Se não der para todo mundo, depois você me cobra que eu mando fazer para você. A gente fez 500, tem um pouco mais do que isso aqui hoje. Mas de repente o casal pode levar um. E tem aquela pergunta para você lembrar de vez em quando: o que uma pessoa humilde faria nessa situação? Lembrar você, deixa algum lugar para você ler de vez em quando. E tem um versículo aqui que fala que vale a pena porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade é um convite para Deus fazer algo extraordinário na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa antes de você sair. Você tem que se preparar, porque a primeira coisa extraordinária que Deus vai fazer não vai ser na outra pessoa. A primeira coisa extraordinária que Deus vai fazer vai ser dentro de você. E não se assuste se você começar a olhar para a sua caixa com outros olhos. E você mudar a sua perspectiva em relação ao que tem aqui dentro. Talvez você jogue alguma dessas coisas fora. Não o avental é importante. Isso aqui você tem que manter. Talvez você descubra que o que você está querendo do seu marido, o que você está exigindo da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, que eles deem a você, é algo que eles nem têm para dar a você. Porque eles não foram criados para isso.
Desde o início, Deus nunca planejou que fosse assim. E nada vai acontecer enquanto você quiser espremer algo de alguém. Hoje, o seu Pai Celestial te convida: lança sobre mim. Confia que eu cuido de você. E tem mais uma coisa que famílias felizes sabem, e a gente vai falar semana que vem. Mas nesse momento eu queria só fazer uma oração. Lembra que a oração pode ser rápida, mas tem que ser sincera. Eu queria convidar você. Você não precisa despejar agora diante do Pai tudo, a não ser que você esteja pronto para isso. Mas simplesmente falar: Senhor, eu não quero mais fazer orações tão educadas assim, que eu esqueço completamente com quem eu estou falando. Ele é o seu Pai amado. Então você pode se aproximar na certeza de que Ele cuida de você.